Olá, meus queridos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, no seu coração, em o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui com todos vocês para que o Espírito Santo possa falar até o seu coração e te abençoar. Estou aqui te pedindo encarecidamente a sua ajuda, pedindo que você nos siga nesse canal, curta, comente, compartilhe. E também eu peço em o nome de Jesus. Nós usamos o nome de Jesus para coisas grandiosas, para coisas impossíveis. E eu estou usando aqui o nome de Jesus para pedir a você, cristão, cristã, você que ama a palavra de Deus, que possa me ajudar se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Nós temos um canal, o qual nós usamos para levar a palavra de Deus. Não é fuxico, não é futebol, não é política, não é nada disso. Não é de religião, é só para falar da palavra de Deus. E eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, @ubirajaraoliveira55. @ubirajaraoliveira55. Tem um botãozinho preto, você se inscreve, não paga absolutamente nada. Curta, comente, compartilhe e, por favor, acione o sino da notificação, tá bom? Acione o sino da notificação para que você seja notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui nesse canal. Deus abençoe a sua vida. Amém? Vamos aprender, sim ou não? Vamos aprender com a palavra do nosso Deus. Vamos ver o que o Espírito Santo quer nos ensinar através dessa mensagem. Deus me chamou a atenção hoje para essa mensagem, me incomodou com ela. Eu confesso a você que eu até procurei outra mensagem para eu pregar. Mas Deus me chamou a atenção nessa. Vamos ver aqui o que ele quer nos abençoar. Amém? Fala sobre Naamã. Ele é curado de lepra. Sabe que, sim, hoje, tem pessoas que têm lepra hoje? Tem. Mas não é como antigamente, né? Antigamente, quando a pessoa tinha lepra, ela tinha que ser excluída da cidade. Ela vivia num lugar separado de todo mundo. Hoje não é... Hoje tem o nome científico, né? Hanseníase. Não é isso? Ou não? Hanseníase. Né? E hoje eles tratam disso, né? Não é verdade? Hoje tem um tratamento, mas naquele tempo não. Naquele tempo quem tinha lepra se excluía, vivia separado de tudo e de todos. Ninguém poderia, era uma pessoa imunda. Era considerado uma pessoa completamente imunda. Amém, pessoal? E excluída. Então, esse homem aqui, vamos entender aqui por que ele tinha essa doença. A Bíblia fala, Naamã, ele era o quê? Ele era um qualquer? Ele era um anônimo? Não. Ele era comandante do exército do rei da Síria. Ele era um comandante do exército do rei da Síria. Ele era o quê? Grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. Por quê? Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém o quê? Leproso. Aí você fala assim, poxa, peraí. O homem era comandante, era herói de guerra, e a Bíblia relata que era Deus que dava a vitória através dele. Hã? Mas por quê? E por que Deus o permitia ter lepra? É como disse Paulo. Paulo disse que Deus, ele colocou um espinho na carne dele, não foi? Por quê? Você sabe? Por causa das grandes coisas que Deus fazia através de Paulo, para que ele não viesse se ensoberbecer, para que ele não viesse se tornar o quê? Orgulhoso, achar que era ele que estava... Então, às vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida, né? Não é verdade? Aí você não sabe por que aquilo ali está acontecendo, mas Deus sabe. É uma maneira de Deus botar um freio, um cabresto na pessoa. Porque se não botar aquele freio, se não botar aquele cabresto, ela se perde. E esse homem era a mesma coisa. Porque ele era um homem orgulhoso. E era a maneira de Deus colocar um freio nele. Porque ele era um homem conhecido, ele era um homem popular, ele era um homem famoso, ele era o braço direito do rei.
porque era ele que dava as vitórias para o rei, amém? Mas Deus falou assim, pô, se já com toda essa fama, já com tudo isso, o homem ainda tem orgulho no coração, porque o que mata a pessoa é o orgulho, é a pessoa não reconhecer, amém? Não reconhecer o seu erro, não reconhecer a sua falha, não reconhecer, porque muitas vezes a pessoa até reconhece que ela errou, que ela falhou, mas o que a impede de pedir perdão e de se consertar? O orgulho. E é isso que trava a vida de muita gente. Tem pessoas que poderiam estar muito mais à frente, tem pessoas que poderiam conquistar muito mais, mas não conquistam, mas não saem do lugar, por causa desse orgulho que está dentro do seu coração. Amém? A Bíblia fala que Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Diga glória a Deus. E essa humildade não é no seu vestir, essa humildade é o coração. Amém? É de dentro do coração. Ah, vou andar mesmo vou andar mesmo lambado, vou andar, né? Aí tem pessoas que querem, ah não, eu quero mostrar que eu sou humilde, que eu sou pobre, que eu estou numa casinha. Não é essa humildade. Porque tem pessoas que não têm nada e é orgulhosa. Já tem pessoas que têm tudo e é humilde. Amém? Então, a Síria, a Bíblia fala que ele deu muita vitória. A Síria era herói de guerra, porém ele era leproso. A Síria, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Deus permite certas coisas, como eu já falei, às vezes as pessoas não entendem na hora por que aquilo ali está acontecendo, mas tudo é propósito de Deus. Deus, ele permitiu que aquela menina fosse levada cativa, fosse levada escrava. Para chegar em quem? Lá em Naamã. Porque Deus queria fazer um milagre na vida dele, mesmo ele sendo orgulhoso, mas Deus queria fazer um milagre lá. Amém? Então, ou seja, nada nesse mundo acontece por acontecer. Não existe o acaso. Isso aqui aconteceu, não é o acaso. Deus, ele primeiro prepara o terreno. As coisas não acontecem assim, no supetão, do nada. Não. Deus permitiu que aquela menina fosse presa, fosse levada cativa. E ela foi corajosa, porque o escravo não podia se dirigir assim ao seu senhor, à sua senhora, senão tinha que ter permissão. Mas ela foi corajosa e ela sabia que se ela falasse com a mulher dele, ia chegar até ele. Ali, ela foi corajosa para engrandecer o nome de Deus. Às vezes você está num lugar, às vezes você está trabalhando num lugar, estudando num lugar, você está convivendo com pessoas que você foi colocado ali para glorificar a Deus e você não glorifica. Fica com medo de falar, de abrir a boca, de falar do nome de Jesus, de levar a palavra de Deus, de fazer um desafio em nome de Jesus. Amém? Mas você não está ali por acaso, você não caiu ali de paraquedas. Aquela menina foi para lá, ela foi para lá para ser usada por Deus para que um grande milagre acontecesse. Nós temos que olhar para o lado espiritual, para ter visão espiritual das coisas, amém? E ela falou, se o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus que está lá em Israel, ele ia ser curado rapidinho da sua lepra. Aí ela rapidamente, a esposa, falou para o marido, a empregada, ela falou que se tu estivesse lá em Israel, você ia ser curado. E aí continuou o quê? Então, foi Naamã, é aí o 4, né? E disse ao seu senhor, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo
em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar ou dar a vida, ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? Fica desesperado não, rei. Deixa ele vir. E quando ele vier, ele vai ver que aqui tem Deus. Amém? É você ter certeza naquilo que você faz, gente. Eu até falei isso aqui semana passada. Você tem que crer nas suas orações. Você tem que crer no Deus que você busca. Glória a Deus. Você tem que crer. Às vezes eu fico, sabe, pensando: ah, bispo, não fui para a igreja porque eu estava com dor de cabeça. Ah, bispo, não fui para a igreja porque eu estava com dor não sei aonde. Peraí, então você não crê que você vai vir na igreja buscar Deus. Você crê que você vai vir aqui assistir mais uma reunião aqui para ouvir o bispo pregar, o bispo falar e vai embora. Você não crê que você veio aqui buscar Deus? Porque se você, igual a mulher hemorrágica, também as mulheres naquela época, quando estava menstruada, elas também ficavam numa cidade separada, sabia disso? Não podia ficar no meio do povo não, porque a menstruação era imundícia, não podia tocar em ninguém. Mas ela lá dentro daquela cidade, ela ouviu dizer que Jesus estava passando, estava curando, estava libertando. Ela falou: poxa, é a minha oportunidade, eu vou lá, porque eu estou aqui morrendo. Já estou aqui há tantos anos, 12 anos sofrendo com isso. Devia ser debilitada a pessoa perdendo sangue há 12 anos. Estava lá, debilitada, fraca, magra, raquítica, morando separada de todo mundo. E ela viu uma oportunidade. Poxa, chegou até os ouvidos dela dentro da cidade que Jesus curava, que Jesus libertava, fazia milagre. Falou: vou lá. Mas se eu morrer, estou para morrer mesmo. Eu vou lá e vou tocar. Não precisa nem ele olhar para mim. Não precisa nem ele me tocar. Eu vou tocar na orla da veste dele. É isso que eu falo. Se a pessoa tem certeza, ou seja, aí a pessoa já vira religiosa, o problema da pessoa já passa a ser uma paisagem na vida dela, ela já se acostuma a viver com o problema, ela já se acostuma a viver com aquela dor, ela ainda fala: a minha dor. Né? A dor já é dela, ela já adotou aquela dor, já é dela, já faz parte da vida dela. Porque se ela cresce, ela fala: não, olha, eu amanheci hoje ruim. Porque a gente é assim, nosso corpo é desse jeito. Às vezes você deita de um jeito e acorda do outro, né? Mas você fala: não, eu estou com essa dor aqui, mas está repreendido em nome de Jesus. Eu vou na igreja hoje e o meu Deus vai me curar. Isso é se ela crê, né? Isso é se ela acredita, se ela crê no poder de Deus. Mas às vezes, como eu falei, a pessoa se passa, ao longo dos anos, ela passa a ser religiosa. E aí, a fé já apagou há muito tempo, né? Porque se você tem uma oportunidade de ser curado, abraça, com unhas e dentes. Diga glória a Deus. Abraça. Então, o que aconteceu? Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Olha o motivo pelo qual ele era leproso aí. Você vai ver agora o motivo porque ele era leproso. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro e falou para ele: vai lá. Nem foi até lá o cara. Eliseu não foi lá. Ele pegou o mensageiro, nem recebeu ele. Vai lá e fala para ele, nem vinha a mim, manda ele lá no Rio Jordão, dá 7 mergulhos que vai ficar curado. Naamã, porém, ficou o quê? Indignado. Ficou revoltado. Olha aí, por que ele era leproso? Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por se ia de pé,
invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele queria ser curado como? Alguém sabe? Hã? Sabe, Tereza? Como é que ele queria ser curado? Hein, Celi? Hã? Ele queria ser curado do jeito dele, da maneira, ele queria ditar as regras. Eu pensei que ele fosse sair, né? Se colocar diante de mim, colocar a mão na minha cabeça, invocar o nome do seu Deus. Assim, é por isso que muitas pessoas não são abençoadas na igreja. Porque elas querem ser abençoadas do jeito dela. Vou fazer do meu jeito. Vou fazer da minha forma. Se Deus sabe, se Ele quiser, Ele vai me abençoar assim. Ele vai fazer assado. Eu sou assim, esse é o meu gênio, esse é o meu jeito, essa é a minha maneira. Não desce do pedestal, não se humilha diante de Deus. Não, eu preciso do Senhor. Quem estava precisando ali? Quem era o leproso? Naamã. Eliseu era leproso? Hã? Eliseu era leproso? Não. Eliseu precisava de alguma coisa? Não. Eliseu, ele veio e falou assim: meu irmão, faz o seguinte, porque Deus já sabia do coração do capitão, do comandante, já sabia que ele era orgulhoso. Falou assim: você só vai ser... Você sabe por que ele foi curado? Hã? Não foi nem pela fé, foi porque ele obedeceu. Vai lá, dá 7 mergulhos no Rio Jordão e você vai ficar curado. Se quiser. Vai lá e faz isso aí. Porque você vai ser abençoada, você vai ser abençoado quando você começar a obedecer a Deus. Enquanto você não obedece, você não consegue. Milagre, bênção. Ah, eu sou de muita fé. É? Obedece. Seja humilde. Não questione. Ah, mas por que eu tenho que fazer assim? Ah, por que eu tenho que fazer assado? Ah, mas não é bem assim. Ah, Deus não tocou no meu coração. Muitas pessoas falam isso, né? Quando a gente prega alguma coisa, fala, o bispo está falando isso, mas eu não vou fazer não, porque Deus não tocou no meu coração. Em outras palavras, da mesma maneira que Deus usa, o bispo pode usar a mim também. Pode. Sim, pode. Só que você não está em cima do altar pregando. Amém? Ou seja, a Bíblia diz que nós temos que nos tornar inferiores ao nosso próximo, nos julgar inferiores ao nosso próximo, não superiores. Não é verdade? Sim ou não? Que nós estamos aqui para servir. Mas muitas pessoas, às vezes, infelizmente, o problema dela é o coração orgulhoso, que não gosta de dar ouvido, não gosta de ser chamado a atenção, não gosta de... Eu não gosto de ser chamado a atenção. Quem é que gosta? Ninguém, né? Mas eu sou assim, quando eu sou chamado a atenção e eu vejo que eu errei, eu posso até mostrar que eu não gostei, mas eu vou me consertar. Eu sempre falo, eu sou chamado a atenção uma vez por uma coisa só. 2 vezes pela mesma coisa eu não sou, não. Posso ser chamado por outra, por aquela ali que eu fiz errado, não. Eu sou chamado a atenção uma vez só por uma coisa. 2 vezes pela mesma, não vou ser chamado. Me coloco no meu lugar. Eu sei me colocar no meu lugar. Glória a Deus. É o que nós temos que fazer. É o que a pessoa tem que fazer. Quer ser abençoado? É assim que você tem que agir. Se você não agir dessa forma, não tem como Deus fazer milagres através de você. Por isso que Deus não chamou pessoas, sabe? Eloquentes. Deus nunca escolhe o capacitado. Deus sempre capacita o escolhido. Deus não chamou doutores, nada disso. Chamou os humildes, porque aquele ali vai reconhecer o que Deus está fazendo na vida dele. E vai dar os créditos a Deus. Amém?
Então diz assim, não são, aí ele continua dizendo, não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que de todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi indignado, né? Indignado, com sua indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, poxa, o que custa? Já que apenas te disse, lava e fica limpo. Amém, pessoal? Então ele caiu em si, ele pegou o orgulho e botou de lado, porque era ele que precisava, ele reconheceu que era ele que precisava, e ele estava diante da oportunidade de ter a sua vida transformada. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou o quê? Limpo. Voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora, caiu a ficha, reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite os presentes do teu servo. Amém, pessoal? O objetivo foi alcançado. Qual era o objetivo? O objetivo não era ele ser curado da lepra, era ele reconhecer que Deus era Deus. Reconhecer que acima dele existe um Deus, ele não é Deus. Amém, pessoal? Nós temos que reconhecer que nós não somos nada. Absolutamente nada. Mas o orgulho impera muito no coração de muitas pessoas. E tem pessoas que preferem morrer assim. Tem pessoas que preferem continuar assim, vivendo dessa forma, vivendo desse jeito, vivendo dessa maneira. Eu só tenho uma palavra, só lamento. Porque se eu quero ser abençoado, se eu quero alcançar em primeiro lugar minha salvação, o orgulhoso não vai herdar o reino dos céus. O reino dos céus é feito dos humildes. Bem-aventurados os humildes de espíritos. Não é isso que diz lá em Mateus? Sim ou não? Mateus capítulo 5, não é isso? O que ele fala sobre os humildes de espírito? Mateus 5, o que diz lá? Na bem-aventurança, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurado o limpo de coração, porque verão a Deus, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Bem-aventurado, aqui, versículo 3, 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque é deles o reino dos céus. Amém? Então, o reino dos céus é composto, é feito de humildade. Por isso que Satanás foi expulso de lá. E esse espírito de Satanás, infelizmente, continua reinando no coração de muita gente, que é o espírito do orgulho. Porque Satanás queria ser igual a Deus, queria estar acima de Deus. Amém? Então isso continua. A pessoa não reconhece, a pessoa não aceita, a pessoa bate de frente. Eu sou assim mesmo. Amém? Vai em frente. Vai aprender da pior maneira, na prática. Amém? A gente tem que ser humilde. A gente tem que... Não podemos ser de dura cerviz. Ou seja, aquela pessoa que a cabeça não se curva de jeito e maneira. Não podemos ser assim. Diga glória a Deus. Quem entendeu, por favor? Irmão, irmã, se você gostou desse conteúdo, dessa mensagem, compartilhe com o seu grupo de WhatsApp da sua igreja, mande para lá, tá? Acompanhe na Bíblia conosco. Eu gostaria de pedir que você me seguisse nesse canal, eu vou te seguir de volta, curtindo, compartilhando, deixando um comentário e se inscrevesse em O Nome de Jesus no nosso canal do YouTube,
@Birajara_Oliveira55. @Birajara_Oliveira55. Você aciona o sino da notificação, curta, comente, compartilhe. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar cada vez mais e mais. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, uma linda e uma forte salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus.